Meus irmãos, hoje usarei como texto base para a nossa pregação dois textos, Lucas 24, versos 50 a 53 e Filipenses 2, do 9 a 11, fala sobre a exaltação de Cristo. Hoje tratarei com os irmãos sobre dois assuntos a respeito da obra de Cristo, respeito à sua ascensão e à sua exaltação. Então, esses dois textos que nós iremos tê-lo como base, são dois textos que falam exatamente sobre esses dois aspectos: a ascensão de Cristo, a subida dele ao céu após a sua ressurreição, e a sua exaltação. Então, irei ler Lucas 24, 50 a 53, logo após Filipenses 2, 9 a 11. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Lucas 24, 50 a 53. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Filipenses 2, 9 a 11, o texto que fala sobre a exaltação de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e bendito Pai, Senhor, nós cremos piamente, Senhor, que esse é o momento no culto em que Tu fala com o Teu povo, de maneira especial, de maneira direta, de maneira objetiva, de maneira clara, através do ensino, da pregação, da exposição da Tua palavra. Nos ensinando, Senhor, e nos comunicando, falando conosco, através da Tua palavra, Senhor, as verdades preciosíssimas, Senhor. Verdades que nos exorta, que nos repreende, que nos edifica, que nos alimenta, que nos consola, que nos conforta, que nos dá esperança. Iremos hoje, Senhor Deus, falar de assuntos importantes, ó Senhor, que é sobre a ascensão, a subida de Jesus Cristo ao céu, da sua exaltação, a sua entronização, a tua destra nas alturas. As implicações disso na nossa vida prática, Senhor. Que Tu me agraceis, Senhor, com a Tua presença, com o Teu auxílio, com a condução do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que tudo quanto seja falado biblicamente, Senhor. E de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira fiel. Portanto, Senhor, nos conduz e nos abençoa nesta noite. Nos enche, Senhor, da Tua graça, da Tua presença, Senhor. Nos capacite a pregar a Tua palavra com fidelidade no poder do Teu Santo Espírito. E Teu povo aqui presente, Senhor, seja edificado, Senhor. Sejam santificados pela Tua palavra. Sejam fortalecidos, instruídos, animados, consolados, exortados, encorajados pela Tua palavra, Senhor. E sejamos conformados a Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que possamos andar, viver de maneira agradável a Ti, Senhor. Seja conosco. Nos abençoe, ó Pai bendito. Abençoe o Teu povo. Também Tu possas se valer, Senhor,
Tu possa se agradar em usar, Senhor Deus, esse sermão, esse estudo da Tua palavra, a respeito desses assuntos, para despertar, Senhor Deus, os corações aqui presentes, Senhor, para chamar pecadores das trevas para a luz, da morte para a vida e a esperança que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazendo assim o Teu reino avançar neste lugar, Senhor, para a glória e louvor do Teu bendito nome. Que Cristo seja reconhecido como Rei eterno, soberano, que governa, que reina, que está entronizado e exaltado, a Tua destra nas alturas, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E que é fato, Senhor, que todo joelho se dobrará, toda boca, Senhor, confessará. E Cristo Jesus é Senhor para a Tua glória, Pai. Que isso fique claro, Senhor. E que isso, Senhor, desperte os corações aqui presentes para esta verdade, para esta realidade. Então, Senhor Deus, responda adequadamente a isso. Se submetendo, Senhor, voluntariamente, alegremente, humildemente, Senhor, ao senhorio de Cristo, tornando-se seus servos, servindo-o com alegria, proclamando as suas muitas maravilhas e seus grandes feitos, enquanto esperamos ao Senhor a sua bendita vinda, Senhor, a fim de nos buscar para estar com Ele para todo sempre. Deus bendito, seja conosco, se nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: A Ascensão e Exaltação de Cristo. Irmãos, as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que deixou a glória do céu, nasceu de uma virgem e viveu uma vida perfeita entre nós homens. Ele foi então pregado numa cruz, de acordo com a eterna vontade de Deus, os desígnios de Deus. Era um plano, né? Como nós vimos hoje pela manhã. Toda a história estava sendo preparada, estava sendo conduzida pela soberania e providência de Deus, a fim de alcançar o seu ápice, que é exatamente Cristo, em sua pessoa e em sua obra. Ele morreu, mas então no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, demonstrando que ele era o Filho de Deus e que sua morte conquistou a salvação para o povo de Deus, a quem ele representava, os quais ele veio redimir, veio salvar através da sua obra. 40 dias depois da sua ressurreição, Cristo subiu ao céu, onde está sentado à destra de Deus Pai e recebeu glória, honra e domínio sobre todos. Antes da sua subida, ele diz aos seus discípulos: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-lhes a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa verdade aponta para o seu reino, a sua vitória, a sua conquista e o seu reino avançando no mundo, através da pregação do Evangelho. Lá na presença de Deus, ele representa seu povo e faz pedidos e petições especiais a Deus a seu favor, como nosso eterno sumo sacerdote. A morte e a ressurreição de Cristo são duas grandes colunas da obra de Cristo. Sua ascensão e exaltação são a gloriosa culminação de tudo, o fim de todas as coisas. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele subiu ao céu e foi entronizado, foi exaltado à destra de Deus nas alturas, de onde há de vir para julgar. No fim, ou no último dia da história da humanidade enquanto nesse plano. Portanto, irmãos, quero falar com vocês e apontar duas verdades bíblicas a respeito disso. É sobre a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu,
e a sua exaltação. Primeiro, a exceção. Irmãos, as Escrituras ensinam que Cristo subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Passou aqui 40 dias entre os discípulos ensinando coisas a respeito do reino de Deus. E ele subiu ao céu 40 dias depois na presença de muitas testemunhas oculares. Isso não é um mito ou uma história inventada, mas há testemunhas oculares a respeito desse fato. Um fato que dá grande credibilidade à ascensão de Cristo é que foi um evento previsto, um evento pré-anunciado. Por exemplo, João 16, 28, o próprio Cristo diz: vim do Pai e entrei no mundo. Ele veio de lá, do Pai, e entrou no mundo. Fala da sua encarnação, da sua humilhação, não é? Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Novamente, ele disse que voltará para lá. Isso é uma clara afirmação sobre a sua ascensão, a sua subida, a sua volta ao céu, a fim de receber a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, da qual ele já desfrutava junto com o Pai e com o Espírito na eternidade. Então, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Nesse único verso, irmão, Jesus fala da sua glória eterna e passada, sua encarnação presente e sua ascensão futura. Ele aponta para os 3 tempos. Esse versículo nos ensina que ele já existia antes da sua encarnação e seu nascimento virginal através de Maria. Fala também da sua encarnação, ele veio do Pai e entrou no mundo. Então agora ele aponta para a sua ascensão futura, isto é, o seu retorno para o Pai novamente. Quando ele diz: deixo o mundo e vou para o Pai. Agora, a ascensão de Cristo, irmãos, não é apenas um evento previsto, pré-anunciado pelo próprio Cristo, mas também um evento histórico com testemunhas oculares. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, olha o que diz. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, isto é, em Cristo subindo diante dos seus olhos, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, a ascensão de Cristo não é apenas um evento previsto, pré-anunciado, profetizado, mas é um evento histórico em que testemunhas oculares viram tal coisa acontecendo. Jesus ascende ao céu. Lucas 24, 51 diz que ele foi elevado para o céu. Lucas 24, 51. Acontece que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Hebreus 4,14 diz que ele penetrou os céus. Penetrou, a ideia de adentrar, não é? Cristo penetrou todos os céus até alcançar o lugar mais alto, a própria presença de Deus. Efésios 4,10 diz que ele subia acima de todos os céus. Isto é, Cristo ascende ao lugar mais alto de todos os céus, ao trono da graça e da glória de Deus. 1 Timóteo 3,16 diz que ele foi recebido na glória. Recebido na glória.
Cristo ascendeu à gloriosa morada de Deus. Marcos 16:19 diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O puritano chamado Matthew Henry, ele escreve: ele teve não somente uma admissão, mas uma entrada gloriosa em seu reino. Nós escutamos aqui o Salmo 24, né? Ele é o Rei da glória. Quem subirá à morada de Deus? Aquele que é poderoso na batalha, aquele que é o Rei da glória, o Cristo triunfante e vitorioso. Ele é o Rei da glória. Ele entrou de maneira gloriosa em seu reino eterno. Irmãos, Cristo, tendo subido, assentou-se à direita de Deus. Não há lugar de maior exaltação do que a mão direita de Deus, o lugar de seu favor e autoridade. Cristo subiu e assentou-se lá. João 14:28 diz que ele foi para o Pai. Cristo retornou ao seu maior amor. Aquele por quem ele fez essa grande obra de redenção, o Pai. Cristo veio em obediência ao Pai para cumprir a vontade do Pai. Em certa passagem, em um certo momento, Jesus chega a dizer a seus discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo veio cumprir a missão dada pelo Pai a ele. Então, quando ele sobe ao céu, retorna ao céu, ele retorna ao seu maior amor. Aquele por quem e para quem ele fez a grande obra da redenção do seu povo, que foi para a glória do Pai. Ele havia agradado ao Pai em todas as coisas e agora ele voltou para casa com aprovação, sem reservas de seu Pai. Ele cumpriu tudo. Ele obedeceu perfeitamente. Ele agradou e obedeceu ao Pai em todas as coisas. E por intermédio da sua obra consumada na cruz, ele agora retorna ao Pai em grande triunfo e glória. Com total e completa aprovação. Pelo total agrado do Pai. Em João 6,62, em uma indagação, deixa muito claro que ele voltaria para o lugar de onde ele tinha vindo. E de onde ele veio? Da glória. E para onde ele volta? Para a glória. Na oração sacerdotal em João 17, ele vai deixar muito claro isso. Agora glorifica o teu Filho com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Ele veio de lá, ele volta para lá, como o Deus homem triunfante, vitorioso. Então, irmãos, duas verdades essenciais nós aprendemos aqui. Que o Filho já era revestido de glória antes da sua encarnação.
Filho não passou a existir quando ele então encarna e nasce. Mas ele já existia previamente. Porque ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade, em plena harmonia, comunhão, amor. Ele apenas vem e assume a natureza humana, encarna em forma de homem. Mas ele já era, ou já desfrutava de uma glória eterna antes da sua encarnação. Em segundo lugar, é que o retorno do Filho ao seu antigo estado exaltado, dessa vez se dá como Deus homem. Então perceba, antes da sua encarnação, ele era apenas um ser divino, Deus em essência. Mas em sua encarnação, ele assume uma nova natureza. Ele passa a ser agora também verdadeiramente homem. Por isso que isso é uma doutrina essencial para nós cristãos. E que Jesus, o Filho de Deus, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus em sua essência. O que significa? Significa que somente Deus poderia salvar o homem. E Cristo cumpre isso em sua divindade. Ele é Deus. Portanto, ele tem o poder de salvar e de perdoar o homem, perdoar pecados. Mas a outra verdade em relação a esse assunto é que somente o homem poderia representar homens diante de Deus. E Cristo, então, ele como homem, representa o seu povo. Ele é o segundo Adão, o cabeça federal da igreja, o representante da igreja que cumpre diante de Deus toda a justiça em favor do seu povo. É por isso que o autor hebreu vai dizer muito claramente que os sangues de bode, de touro, de ovelha jamais poderia expiar pecado. Todos os dias era oferecido de manhã à tarde, animais mortos no templo, no tabernáculo, diariamente, constantemente. Mas eles não poderiam, nem tinha força nem poder de apagar os pecados. Por quê? Sangue de animais, de touros e de bodes não tem poder de apagar pecado. Então Cristo vem, assume a natureza do homem e como homem representa a outros e morre no lugar destes e verte o seu sangue para expiar os pecados destes, como um preço pago pelos pecados daqueles que ele representava como homem. Então, Cristo é aquele que cumpre perfeitamente todos os requisitos para que pecadores como nós possam ser salvos. Ele é Deus e, portanto, pode salvar. E ele é homem, portanto, pode representar outros homens. Por isso que a sua obra é suficiente. E tem o poder de salvar pecadores como nós. E que este, que é o Filho de Deus, ele tinha uma glória antes da sua encarnação, mas então ele retorna a essa glória agora como Deus homem, exaltado e glorificado, aquela glória que ele tinha antigamente com o Pai. Esse é o nosso primeiro ponto, irmãos. Segundo ponto, então, a exaltação de Cristo. Irmãos, as Escrituras ensinam que Jesus Cristo não apenas ascendeu ao céu, mas que também foi exaltado à posição de mais alta honra e autoridade, isto é, a destra de Deus Pai nas alturas. É exatamente importante perceber que essa exaltação não foi uma experiência nova
ou estranha para o Filho de Deus. As Escrituras ensinam, irmãos, claramente que ele foi glorificado junto ao Pai e compartilhou dessa glória antes do mundo existir, conforme João 17,5. Agora, a singularidade do retorno do Filho, a exaltação, está na seguinte maneira, ou na seguinte coisa. Aquele que agora é exaltado à destra do Pai, ele é tanto Deus como homem. Antes da sua encarnação, ele desfrutava dessa glória eterna junto ao Pai apenas como sendo um ser divino, em sua divindade. Mas agora, depois que ele encarna e retorna, sobe ao céu e é exaltado, ele é exaltado como Deus, homem, em sua divindade e em sua humanidade, como sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E nesta condição, ele é exaltado à destra de Deus Pai, na altura, colocado em um lugar de posição, de autoridade, de singularidade diante do Pai. Irmãos, na encarnação, o Filho se despojou das honras e direitos, embora não da sua essência divina. Tomou sobre si nossa humanidade e foi obediente à vontade do Pai, até o ponto da morte na cruz. Por essa razão, ele ganhou o direito de se assentar à direita de Deus. Aquele que foi coroado de glória e honra no próprio trono de Deus, ele é Deus e homem. O exaltado Salvador e Rei é um com Deus e com o seu povo. Ele é um com Deus e com o seu povo. A exaltação de Cristo é também um evento pré-anunciado como sendo uma recompensa por sofrer pelos pecados do seu povo. Então a exaltação também é um evento pré-anunciado, profetizado. Por exemplo, e essa exaltação pré-anunciada é apresentada nas Escrituras como sendo a recompensa por sofrer pelo pecado do seu povo. Ele é recompensado pela sua obra em favor do seu povo. Por exemplo, Isaías 52, versículo 13 e 14 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que os de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Versículo 14, essa primeira parte, como pasmaram muito à vista dele, exatamente a respeito da sua desfiguração, da sua crucificação. Então, como recompensa da sua obra, conforme diz o versículo 13, ele é exaltado e elevado e será muito sublime. O texto que aponta para a exaltação de Cristo. Uma outra profecia a respeito disso, irmão, está em Isaías 53, 10, 11 e 12. Olha o que diz. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Quem? A Deus Javé, o Pai, agradou moer o Filho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Irmãos, esse texto nos ensina que, como resultado da sua obediência, o Filho ressuscitaria e viveria para sempre. Ele prolongará os seus dias, diz o texto. A ele seria dado uma descendência espiritual, como diz o texto. Ele verá a sua posteridade. E a vontade de Deus, ou o prazer, iria prosperar perfeitamente através dele. O Messias, irmãos, sofreria até o mais profundo do seu ser, física, emocional, mental e espiritualmente. No entanto, como resultado da sua angústia, do seu sofrimento, da sua morte, muitos seriam justificados, salvos, perdoados, reconciliados com Deus. E com isso, ele ficaria satisfeito com sua recompensa. Uma das maiores alegrias de Cristo repousa no fato de que a sua obra perfeita e consumada e completamente suficiente trouxe salvação aos pecadores. Muito desfrutará do que Cristo fez na cruz. Dos benefícios que emana da sua obra para nós pecadores. E isto é uma das principais razões pela qual a alma de Cristo está satisfeita. Ele se alegra, ele se contenta, ele tem prazer. É que sua obra conquistou a salvação de muitos. Muitos serão abençoados, salvos, perdoados, reconciliados e justificados por Deus. Isto faz parte da sua recompensa dada pelo próprio Pai. A exaltação e a recompensa de Deus seria o fruto da obediência do Messias até a morte, mesmo a morte na cruz. As referências à distribuição de porções e à divisão do espólio retratam o Calvário como uma grande conquista ou vitória militar. Cristo, o vencedor, recebe os despojos da sua vitória. Irmãos, o texto que nós lemos em Filipenses 2, 11 a 6, 6 a 11, encontra-se uma das passagens mais importantes em toda a Escritura sobre a humilhação e exaltação do Filho de Deus. Versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a expressão aí, pelo que também, logo no começo do versículo 9, é importante. Deus exaltou Jesus acima de todo nome, por causa de ou devido à sua submissão voluntária a Deus, que ele demonstrou em sua encarnação, obediência e morte expiatória. Em sua ascensão ao céu, o Filho de Deus e o Filho do homem ocupou o lugar que ele possuía antes da fundação do mundo. Ele é exaltado, irmãos, não apenas pelo direito divino, mas também como recompensa por sua perfeita obediência como um homem. A expressão acima de todo nome refere-se ao estado exaltado do Filho sobre todo ser criado no céu e na terra. Esse texto, então, nos transmite, irmãos, duas grandes verdades. Quais? Primeiro, Cristo é digno de toda honra, glória e submissão. Segundo, está chegando o dia em que toda a criação reconhecerá e confirmará Cristo como Senhor. Isso aqui nos dá preciosas lições. Nós precisamos nos atentar. O
Filho de Deus se humilhou. Despiu-se da sua glória, embora não da sua divindade. Assumiu a forma de homem. Foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Ele subiu ao céu diante de testemunhas. Ele foi exaltado à destra de Deus nas alturas. Então a palavra de Deus nos ensina que, irmãos, haverá um dia em que ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos de acordo com o Evangelho. E preste atenção nisso. A palavra de Deus nos ensina que todo joelho se dobrará perante ele. O que isso significa? Significa que você, um dia, querendo você ou não, se curvará, se humilhará diante do crucificado, diante daquele que morreu, mas que ressuscitou, venceu, subiu e que está entronizado à destra de Deus nas alturas. Você se curvará perante ele. E eu espero que este dia para você seja um dia de alegria e de gozo. E que tal reverência ou adoração diante dele naquele grande dia seja motivo de alegria para você. E evidentemente, esse motivo de alegria diante de Deus, diante de Cristo, nesse grande dia, se dará simplesmente pelo fato de que nós, enquanto aqui em vida, já o reconhecemos como nosso Senhor e Cristo, Rei e Salvador. Então esse grande dia será dia de grande alegria para estes que, enquanto em vida, se arrependeram de seus pecados, confessaram e professaram o seu nome e creram em Cristo para a salvação e vida eterna, o reconhecendo e o recebendo como seu Senhor e Deus, como seu Salvador e Redentor. Portanto, para estes, esse grande dia será dia de grande alegria, em que se curvará perante o Rei e o adorará alegremente. Mas para aqueles que, enquanto em vida, se mantiverem em rebeldia contra o Filho de Deus, eu lhe digo que este grande dia será um dia de grande lamento, em que você será curvado diante dele e humilhado diante da sua presença. E será um dia de grande lamento para você. Mas queira você ou não, você se curvará perante ele. Você reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor. Que ele é Deus. Que ele é o Rei. Está sentado sobre o seu trono de glória e que reinará para todo sempre, pelo século dos séculos. Debaixo de quem todos os seus inimigos serão humilhados. Nos cabelos dos seus pés. O Rei vitorioso. Ele voltará. E todos os seus inimigos serão postos por os cabelos dos seus pés. Serão humilhados, serão pisados debaixo da sua ira. Todos aqueles que não se renderam ao seu senhorio. Todos aqueles que não reconheceram a sua obra. Todos aqueles que desprezaram a sua oferta gratuita de salvação. E se mantiveram em rebeldia contra o Filho de Deus, aquele grande dia será um dia de grande humilhação.
Você que se mantém em oposição a Ele ainda, se arrependa dos seus pecados e reconheça que Jesus Cristo é Senhor. Se curve a Ele enquanto em vida, reconhecendo o seu senhorio, o seu reino, a sua vitória, para que naquele grande dia seja um dia de alegria para você. Mas não somente o seu joelho se dobrará perante Ele, a sua boca também confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Talvez hoje você não reconheça que Jesus Cristo é Senhor. Mas não se engane, você o reconhecerá como Senhor. Aquele grande dia quando o grande rei que está sentado à destra de Deus Pai nas alturas raiar sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, em que os céus se enrolarão como uma cortina, e que todos nós nos acharemos diante da sua presença para sermos julgados. E todos aqueles que, enquanto em vida, reconheceram, confessaram, serviram e amaram a este Rei vitorioso, ouvirão de sua própria boca: vinde, bendito do meu Pai, para o reino eterno. Todavia, para aqueles que, enquanto em vida, se mantiverem em rebeldia contra Ele, ouvirão da sua própria boca: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu nunca conheci vocês. Dará ordem a seus anjos, e então será lançado no lago de fogo e enxofre, com Satanás, com o diabo, com a morte, com os seus anjos, e com todos os ímpios que se mantiverem em rebeldia contra o Filho de Deus, para serem humilhados e punidos pelo século dos séculos. Portanto, reconheça hoje que Cristo é Senhor, se curve diante dele hoje, se humilhe perante ele hoje, confesse ele hoje, para que você possa desfrutar de comunhão, de reconciliação com ele, de salvação e de perdão. Caso contrário, enquanto você se mantiver em rebeldia contra ele, não se engane, haverá um dia que você será humilhado perante ele. E você se curvará perante ele, e você confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai, queira você ou não. Será isso motivo de alegria para você ou não? Você confessará, você se curvará perante ele. Portanto, não é muito melhor fazermos isso hoje? Reconhecermos que ele é aquilo que ele diz ser, o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E que oferece gratuitamente reconciliação com ele, através da fé em seu nome. Nos chamando, nos convocando a nos arrepender da nossa rebelião contra ele, dos nossos crimes praticados contra ele, da nossa oposição e inimizade contra ele, e então nos arrependermos, jogarmos a toalha branca, entregarmos os pontos e nos entregar completamente a ele. Confessá-lo, porque ele é um Senhor bom, ele é um Rei bondoso, gracioso, que nos oferece salvação e perdão, garantidos por aquilo que ele fez na cruz, a sua vitória na cruz do Calvário, seu triunfo na cruz do Calvário, em favor de pecadores como nós. Conheça hoje, se arrependa hoje dos seus pecados, creia e confesse a Cristo hoje como seu Senhor e Salvador, e o sirva e o viva para a sua glória. De maneira que, quando este grande dia chegar, seja um dia de alegria para você, não um dia de tristeza. Seja um dia de grande regozijo e felicidade, e não um dia de lamento e de dor.
que será para ti esse grande dia? De alegria ou de tristeza? Oh, irmãos, para mim será de alegria. Na verdade, eu não vejo a hora desse dia chegar. Eu anelo, eu desejo. Eu oro. Vem logo, Jesus. Busca-nos logo, Senhor. Dá cabo a tudo isso, Senhor. Toda essa maldade, até mesmo aqui no meu coração. E livra-me completamente da presença do pecado. E nos dê a graça, Senhor, de podermos viver para Ti perfeitamente, Te agradar em todas as coisas. Vem logo, Senhor. Vem logo, como Apocalipse diz, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diz o Espírito e a igreja. Esse é um dia que eu anelo, irmãos, e todo aquele que ama o Senhor também ama a sua vida. Anela pela sua vida, porque sabemos que será um dia de grande alegria, de grande regozijo. Todavia, para aqueles que ainda não foram reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, temam por este dia. Mas eis a oportunidade, então, de vocês se reconciliarem com Ele quanto antes, quanto a tempo, para que também este dia seja dia de regozijo para vocês. Portanto, o nosso Senhor, Ele subiu ao céu, Ele estará exaltado à destra de Deus nas alturas, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, de onde Ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Ele é o Rei vitorioso, o Cristo exaltado, Filho de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, que venceu, e nos garante que pela fé nele também venceremos. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor. Salmo 61.